Sejam muito bem-vindas ao nosso Chá da Rainha. Esse é um momento muito especial para mim, é um projeto executado com muito amor, com muito carinho, para você, mulher como eu, onde a gente vai falar sobre vários assuntos do nosso feminino. E hoje eu tenho uma convidada super especial, doutora Paula Machado, né, uma endócrino que fala com mulheres como eu, como você, sobre algumas dores que todas nós enfrentamos e de um assunto, gente, que eu confesso, doutora Paula, que eu estava achando, né, que eu era bam em entender. Menopausa, que ainda é um tabu, mas vou apresentar a doutora Paula melhor, né, do que eu para poder apresentá-la aqui para todas essas mulheres. Muito obrigada pela sua presença, doutora Paula. E assim, por gentileza, apresente-se para a nossa audiência. Eu sou a doutora Paula Machado, sou médica, pós-graduada em endocrinologia e nutrologia. E dentro da minha área de atuação, eu me apaixonei por reposição hormonal e menopausa. Então, assim, eu procuro ajudar essas mulheres a passar por essa fase tão complicada da vida, né? Que é o início de uma nova fase. Então, realmente, eu gosto muito de trabalhar com menopausa, com mulheres, com reposição hormonal. Eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, né? Tenho 2 meninos, o Antônio e o Joaquim, que são os amores da minha vida. Nas minhas horas vagas, eu amo viajar, acho que é o que eu mais gosto de fazer, é viajar. E espero hoje tirar algumas dúvidas de vocês e trazer um pouquinho de conhecimento sobre esse tema que é tanto tabu, infelizmente, até os dias de hoje. Bom, doutora Paula, antes da gente falar sobre esse universo da reposição hormonal, que tem tantas vozes, eu até, antes da gente estar começando aqui o nosso momento, o nosso encontro, eu falei com a doutora Paula o seguinte, eu achava que eu entendia tudo sobre menopausa e depois eu falei, epa, peraí, tem muita coisa, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria tratar com você uma coisa que é muito normal para nós mulheres, né? Vamos dizer, não é normal, é normalizado, a questão do estresse e da ansiedade. Nessa vida louca nossa, né, nós temos vários papéis, como mãe, como você falou, eu também sou mãe, como empreendedoras, empresárias, médicas, e é uma loucura. Então, a gente assume muita carga, muita coisa, e né, acho que o Brasil é campeão de nós mulheres tomarmos remédio para ansiedade, antidepressivos, remédios para dormir. E eu já queria te fazer uma pergunta. Se é normal no teu consultório você receber mulheres mais maduras, dessas menopausadas, ou antes, que a gente vai entender, com esse sintoma de estresse e ansiedade, e como é que isso pode influenciar no ganho de peso ou no metabolismo de nós mulheres maduras que já, teoricamente, temos um metabolismo diferente? É muito comum, sim, essa queixa. Inclusive, o Brasil foi considerado o país mais ansioso do mundo, né? Bem recentemente. Então, assim, é uma queixa extremamente frequente, sim, no consultório. As mulheres sobrecarregadas com o trabalho para dar conta de família, da casa, enfim, de todos os afazeres. Eu costumo falar, a mulher é multitarefa, né? Então, a gente tem uma sobrecarga que muitas vezes o homem não tem nesse sentido. Então, sim, é uma queixa muito comum e isso interfere na nossa produção hormonal, na nossa secreção hormonal, né? A gente vê muito mulheres ansiosas e mulheres estressadas tendo comprometimento da qualidade de sono, né? É bem comum, porque a cabeça não para, fica o tempo todo trabalhando. Então, quando isso acontece, a gente tem alteração de alguns hormônios que controlam fome e saciedade. Nossa. A gente tem aumento dos níveis de cortisol, a gente tem diminuição dos níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, a gente tem aumento dos níveis de grelina e de insulina, que são hormônios da fome, né? Então, assim, realmente o ganho de peso ele é bem frequente nessa faixa etária, até pela própria queda hormonal. Segundo um estudo bem recente, de acordo com mulheres pós-menopausa, elas tendem a ganhar, em média, 1 quilo de peso por ano pós-menopausa. É uma loucura, né? E eu sempre falo que nós mulheres sempre fomos muito sobrecarregadas e isso já vem de anos. A gente aprendeu com as nossas gerações passadas esse papel, eu sempre falo aqui para as nossas mulheres, que nós somos, por isso que o chá da rainha tem esse nome, porque nós somos
nós fomos ensinadas a sermos guerreiras, estarmos sempre pronta para a luta, que é a luta pela sobrevivência, a luta de sermos mulheres, de termos direitos, e é uma loucura realmente, né? A vida é difícil, você tem que mostrar o seu valor, é uma sobrecarga muito grande, e eu sempre falo que a gente tem que identificar esses gatilhos e começar a fazer um trabalho também de meditação. Mas o que você falou, e eu vou falar aqui, gente, vou fazer uma meia-culpa, tá? Vou aproveitar que a doutora Paula está aqui, vamos explorar. Eu tinha orgulho de falar isso. Quando eu atacava a geladeira, que todas nós atacamos por causa da ansiedade e do estresse, eu como as minhas emoções. Eu não sei se alguma mulher já te falou isso com dificuldade de emagrecimento, ou até mesmo de ter um corpo mais esguio, né, mais esbelto. Alguém já te falou isso? Ai, doutora, eu como as minhas emoções? Isso é muito comum, porque antigamente a gente comia para sobrevivência, né? Evolutivamente falando, a gente comia para sobreviver. Hoje em dia a gente come para socializar, a gente come porque tá feliz, a gente come porque tá triste, a gente come para compensar um estresse no trabalho. Sabe aquela famosa frase? Ai, hoje eu mereço tal coisa. Isso é extremamente comum, né? E essas mulheres que têm, por exemplo, comprometimento de sono, piora da qualidade de sono por ansiedade, por estresse, o estudo também mostrou que no dia seguinte, a apenas uma noite mal dormida, a gente tende a comer, em média, 382, 385 calorias a mais no dia seguinte. Meu Deus. Bom, uma pessoa normal come por aí, vamos arredondar, 400 calorias a mais. Agora imagina, né, que geralmente, uma coisa que eu sinto, doutora Paula, e eu acho que é muito comum, é a fome no final do dia. Né, que eu acho que a gente já está com tanto estresse, tanta adrenalina, tanta coisa já aconteceu. Chega no final do dia aquela fome e você abre a geladeira e vai o que tiver na frente. Tem gente que vai mais para o açúcar, ou mais para o carboidrato, ou dificilmente ao salgado. Quando você falou, né, no início aqui da nossa conversa sobre a questão da insulina, de outros hormônios, né, que são produzidos e são alterados por causa desse sintoma de estresse e ansiedade, por que a gente sempre vai, a maioria de nós mulheres, você sabe disso, mulher que está aí nos escutando, vai para o açúcar? O que acontece? Com a alteração desses hormônios, a primeira coisa, né? Estresse, ansiedade, alteração de nível de cortisol, alteração de nível de leptina e de grelina, eles fazem com que a gente tenha uma predileção por alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis, né? Numa tentativa de ativar o nosso sistema recompensa, nosso sistema cerebral, né? O nosso sistema de recompensa. Então, por isso, normalmente, quando a gente ataca a geladeira no final do dia, depois de um dia estressante, depois de um dia, enfim, geralmente são alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis. E aí entra o que você falou, né? Doce, açúcar. Eu acho que as nossas emoções ficam muito afloradas, principalmente nessa época de menopausa, porque é como se o nosso relógio biológico tivesse assim, oi, seu tempo acabou. Porque a gente tem uma explosão de hormônio na adolescência, né, no início da adolescência, ficando, né, a primeira menstruação e depois, durante a vida, para quem é mãe, a gente também já tem aí uma explosão hormonal e chega ali por volta, não sei, doutora Paula, eu queria até que você me falasse sobre isso. A gente chega numa fase mais madura, talvez, eu entrei na menopausa, eu falei com a doutora Paula que eu entrei na menopausa com 43 anos. E eu achava que era normal, né? Eu achava que era o tal do hipotiroidismo, porque eu tenho e a menstruação começou a falhar. Tem alguma idade em que a gente... Vamos dizer assim, um marco temporal, né? Uma idade que a mulher começa a apresentar esses sintomas ou não? Então, normalmente, os sintomas da menopausa, eles podem começar a aparecer até 10 anos antes da mulher, de fato, entrar na menopausa. Então, se a gente levar em consideração que a mulher brasileira entra na menopausa, em média, em torno de 49, 50 anos, uma mulher aí com 40 anos, 38 anos, já pode começar a ter alguns sintomas. Sim. Super jovem. Uma mulher está no auge da idade produtiva dela, né? Eu tenho um mentor, o Dr. André, que ele costuma falar uma frase que é realmente para a gente pensar e refletir, né? A menopausa,
ela marca o fim da idade reprodutiva da mulher, mas ela não marca o fim da idade produtiva da mulher. Uma mulher com 45, 50 anos é uma mulher ainda extremamente jovem e produtiva. Então, a gente tem que parar com esse tabu de falar acerca desse assunto, né? E as mulheres precisam sim procurar ajuda para que elas continuem sendo produtivas, sendo felizes, tendo uma vida sexual ativa, porque também isso é uma outra questão extremamente comum nessa faixa etária. Porque o que acontece, doutora Paula? Isso mexe muito com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Porque é muito comum, né? E eu falo de pessoas, mulheres com as quais eu convivo, e talvez seja até uma situação, né, que a nossa audiência, que as mulheres que estão aqui nos assistindo, se você tem uma mãe ou uma irmã ou alguém, que é uma fase que, assim, envelheci. Eu não tenho mais... A gente reclama tanto de menstruação, da TPM, mas, gente, menopausa o negócio é complicado. E se a gente não cuidar, ainda fica pior. É muito comum que a gente perca a autoestima, porque tudo isso que você falou vem com a questão, o meu relógio biológico está correndo contra mim, não sei o que fazer, né? E eu descobri, né, seguindo aqui a doutora Paula, que existe, antes da menopausa, climatério, menopausa, pós-menopausa, e ninguém fala, é um tabu, foi o que a gente estava conversando. Parece que os médicos, ou nós mulheres que somos, né, menopausadas, eu não sei se é esse o termo correto, doutora Paula, que ninguém comenta, sabe? Ainda é um assunto muito de rodinha de mulheres, e como você falou, não estou com vontade de fazer sexo, e a gente acha que é normal, né? Ter dor na relação sexual, a gente acha que é normal, cansaço, a pele fica seca, você começa a sentir uma série de coisas, porque a gente sempre fala assim, são os fogachos, né? Os famosos calorões. Como é que a gente pode começar? Tem algum exame, tem alguma coisa que a gente possa verificar se já está entrando em tudo? E eu queria que você, por gentileza, doutora Paula, explicasse de forma um pouco resumida, porque eu sei, né, que aqui, doutora Paula, tem um tempo muito corrido. O que são esses climatério, menopausa, pós-menopausa, pré-menopausa, que a gente fica meio que perdida? Bom, primeira coisa, menopausa, se a gente seguir, né, ao pé da letra, é uma data. É a data da sua última menstruação. Ou seja, a gente só faz um diagnóstico de menopausa quando a mulher já está há 1 ano sem menstruar. Ou seja, ele é um diagnóstico que você faz olhando para trás, né? Então, a menopausa é uma data. A gente costuma falar, está na menopausa corriqueiramente, mas, na verdade, a menopausa é a data em que aquela mulher teve a sua última menstruação, tá? Esse período que antecede um pouco a menopausa, né, que pode aí começar em torno dos 40 anos, a gente chama de transição menopausal ou perimenopausa, né, que antecede a menopausa. E o que a gente chama de climatério? O climatério é um período mais longo, que compreende tanto a perimenopausa, quanto a menopausa, quanto o pós-menopausa. Bom, então assim, eu que já não menstruo há mais de 10 anos, estou... Climatério. Olha, gente, e eu achava que climatério era antes, né? Tantas informações. E uma coisa, mulherada, né? Minhas rainhas, eu vou tomar a liberdade de chamar vocês assim. Não fiquem atrás de influencer ou de alguém que está falando de um assunto. Vá atrás de uma profissional como a doutora Paula, né, que trabalha as redes sociais e trabalha de forma séria. Porque a gente tem muita informação, doutora Paula, errada, principalmente no momento, né, do digital. Nós temos várias mulheres falando um monte de coisa. Aí fala da dieta da soja, do chá de amora, que tem um corpo que não... mas eu nunca fiz reposição, e mostra um corpo lá todo musculoso, ou que não, o hormônio faz mal, porque se fulano tomar o hormônio dá câncer. E eu queria que você, né, com toda a tua expertise, desmistificasse um pouco esse assunto. A reposição hormonal são para todas as mulheres? Eu costumo falar o seguinte... Se a mulher ela não tem uma
contraindicação verdadeira, porque existem muitos mitos acerca de contraindicações de reposição hormonal, se ela não tiver uma contraindicação verdadeira, ela deve fazer reposição, mesmo que ela não tenha sintomas. Porque muitas vezes a mulher fala assim, mas eu não tenho fogacho, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer reposição. E aí aquilo que a gente estava comentando até antes, né? A reposição, ela não é só para melhora de sintoma, ela é também para melhora da qualidade óssea, então ela previne osteoporose, ela previne demência, né, para preservação de memória e cognição dessa mulher, ela traz benefício cardiovascular, então independente da mulher ter ou não o sintoma, toda mulher que não tem contraindicação, deveria fazer reposição hormonal. Dentro desses casos, né, de comprovadamente, né, através de exames, que a reposição hormonal ela não é indicada, o que essa mulher, quais são, no caso, não sei se você poderia nos falar aqui, e o que ela poderia fazer, não sei se é o termo, né, de forma natural, ou alguma coisa que ajudasse, né, nesse período e pelo menos nos sintomas, e que ela também se prevenisse dessas situações, né, de doenças cardiovasculares e outras, doutora Paula. Então, a gente tem, dependendo, se a mulher tiver realmente uma contraindicação para reposição hormonal, que são pouquíssimas, a gente vai fazer o tratamento dela de acordo, aí sim, com o que ela tem de sintoma, tá? Porque, infelizmente, para a parte cognitiva, para a parte cardiovascular, para a parte óssea, a gente não consegue essa, digamos, prevenção que a gente consegue com uma reposição hormonal. Então, por exemplo, a mulher tem queixa de fogacho, a gente vai fazer uma medicação para fogacho. A mulher tem uma queixa de libido, a gente vai fazer alguma coisa para libido. Tem uma queixa de sono, a gente vai fazer alguns fitoterápicos, pode entrar com melatonina, enfim, para poder ajudar o sono. Então, aí vai ser direcionado à queixa que aquela mulher tem. Certo. A gente vê também, doutora Paula, mulheres, e eu até queria te falar que a gente tem visto, né, mulheres menstruando, meninas, né, menstruando muito cedo, mulheres que têm alguns sintomas, eu queria deixar um adendo aqui, já aproveitando você, doutora Paula, sobre o uso de hormônios de forma estética, que é uma coisa que porque a gente tem a reposição, que é o que você fala, que é o que falta no nosso organismo, né, que são os hormônios que a gente perde nessa fase, mas tem muitas mulheres que não querem fazer o uso do hormônio para poder ter saúde, né, ter qualidade de vida, mas fazem uso de hormônios de forma indiscriminada para fins estéticos. E eu queria aproveitar você, doutora Paula, que você pudesse também falar sobre isso, sobre os riscos, se é indicado, o famoso chip da beleza, porque eu já vi você falando, né, nas suas redes sobre isso. É para mulheres, o chip da beleza e esses, né, todos esses hormônios que a gente vê de fins estéticos, eles também ajudam na questão da melhora dos sintomas ou prevenção de doenças da mulher que está na menopausa? Bom, primeira coisa, só para poder esclarecer, existe uma diferença entre reposição hormonal. O que é uma reposição hormonal? É você devolver ao organismo algo que ele não é capaz mais de produzir em quantidade suficiente. Então, uma mulher na menopausa, ela tem falência ovariana, então ela tem uma queda hormonal brusca, então a gente repõe os hormônios dessa mulher. E aí a reposição vai depender do que essa mulher está precisando, né? Mas aí a gente fala de hormônios isomoleculares, que é o estradiol, que são hormônios que a gente produz, progesterona, em alguns casos também testosterona, tá? Quando a gente fala em hormônios para fins estéticos, né, normalmente são hormônios anabólicos, né? A gestrinona é um hormônio anabólico, mas ela não pode ser considerada uma reposição hormonal. Então, a gestrinona ela tem indicações, as principais são endometriose, mioma, lipedema, são algumas das indicações do uso da gestrinona, né? Agora, outros fármacos, eu não gosto nem de chamar de reposição, né? Outros fármacos muito usados para fins estéticos, por exemplo, oxandrolona, as pessoas usam e, infelizmente, isso tem sido um uso indiscriminado. Muitas vezes, inclusive, sem acompanhamento médico.
toma com o professor, com um amigo, né? Então, assim, é bastante complicado, porque tem chance de efeitos colaterais. Muitas vezes as doses usadas são totalmente errôneas, entendeu? Então, é bastante complicado. Eu sempre falo, doutora Paula, que essa fase nossa, nós somos muito cobradas, né? Principalmente aqui no Brasil, da questão do corpo perfeito. Eu fico imaginando hoje Marilyn Monroe, que era um símbolo sexual, né? Uma mulher com o corpo que ela tinha, curvilíneo, seria plus size. Então, a gente tem aí uma questão estética, principalmente no Brasil, que nós temos uma costa aí e usamos biquíni, temos a questão da mulher brasileira, tão cantadas e versos e prosas por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Nós somos muito cobradas e isso afeta muito a nossa autoestima, principalmente nessa fase que a gente está nessa transição, ou já na menopausa, e que parece que a gente tem, né, uma gordura, uma boia. E eu queria aproveitar, e a gente tem hoje as canetas emagrecedoras. As canetas emagrecedoras também são hormônios ou não tem nada a ver? Que são usadas até como você falou. Você não precisa de receita. Uma amiga, nossa, você está magra, como é que você fez? E ela está linda, super feliz que conseguiu. Ah, eu usei a caneta XYZ, você vai na farmácia, compra e faz o uso. As canetas emagrecedoras, elas são hormônio e, de alguma forma, elas ajudam na questão dessa perda de peso para mulheres na menopausa? Uma coisa muito legal que você falou, que é uma queixa bem comum, é a mulher na menopausa se queixar que começou a gordura acumular na parte abdominal, né? Isso é muito comum. Isso, de fato, acontece. Porque com as oscilações hormonais, a mulher, quando ela tem estrogênio, quando ela ainda tem os ovários funcionantes, ela tende a acumular mais gordura na região dos quadris, do bumbum, das coxas. E depois da falência ovariana, que os níveis de estradiol caem muito, ela tende a acumular, sim, muito mais na região abdominal. Isso é um fato. Mas em relação às canetas emagrecedoras, não são hormônios sexuais, são hormônios intestinais, elas são análogos que a gente chama de outros hormônios intestinais, que vão conferir um pouco mais de saciedade, elas têm alguns efeitos. Elas estão realmente super na moda. Infelizmente, aqui elas são vendidas sem receita médica, né? O que é bem ruim, porque o paciente fazendo sem acompanhamento, ele tem risco de colateral, o paciente muitas vezes toma, para de tomar, volta a tomar, então assim, não tem um acompanhamento. E muitas vezes o tratamento falha, porque esse paciente não teve um acompanhamento adequado, né? Então assim, precisa realmente ir no médico. A caneta emagrecedora, que a gente tem algumas no mercado, né? A gente tem aí o Ozempic, está para chegar no Brasil o Mounjaro. Então, assim, a gente tem algumas opções, são excelentes medicações, mas não é para todo mundo. É quando é bem indicado. Né? E para saber se você tem indicação ou não, realmente tem que passar por uma consulta médica. Não é qualquer pessoa que pode usar esse tipo de caneta, tá? E não é qualquer pessoa que vai se beneficiar desse tipo de caneta. A gente sempre tenta enquadrar o paciente num perfil, quando a gente vai indicar algum tipo de medicação para emagrecer, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um comportamento que ele tem um pouco mais de fome, aquele paciente que come um pratão, esse paciente pode se beneficiar da caneta, do Ozempic, por exemplo? Pode. Mas se ele já tem um perfil mais beliscador, talvez essa não seja a medicação para ele. Então, sim, precisa realmente de uma avaliação. É o que a gente sempre fala, né? Aquela dica de amiga, como a gente estava falando aqui dos famosos, né? Repositores hormonais do chá de amora, mas se você tomar o chá de amora e às vezes você procrastina e adia uma consulta médica com um médico sério que te veja como completo, né? Que não seja também, infelizmente, doutora Paula, eu vou ter que falar isso, alguns profissionais da área médica, hoje em dia, eu já fiz, confesso para você, uma mulher menopausada ou na menopausa, eu já fiz uso de hormônio da gravidez para poder emagrecer e uma dieta de 500 calorias. Então, infelizmente, a gente tem também dentro do mercado essa situação. E a gente fica com uma situação que eu queria conversar com você, Paula, que mexe muito com a nossa autoestima, porque é a questão da libido. É um dos sintomas que eu acho que a maioria das mulheres com as quais eu converso, que mexe com a sua autoconfiança, com a sua autoestima, com o seu lado mulher, com o seu lado feminino, que eu falo tanto sobre a reconexão desse feminino,
além da gente ter, né, a questão estrutural da cobrança da sociedade, que a gente tenha esse papel de guerreira, né, e eu falo que ninguém nasceu para ser guerreira, a gente tem que ser rainha, libido. Por que quando a gente chega nessa fase de queda hormonal, a libido vai embora, né, vai para o pé, e muitas mulheres, como eu sei que você aí do outro lado, acham normal. E eu falo aqui, vou fazer um desabafo, grupinhos de mulheres que eu conheço falam assim, eu já não transo ou não tenho relações sexuais com o meu parceiro há meses, porque dói, porque eu não tenho vontade. Por que a libido ela vai embora? Tem a ver com esse marco temporal, com essa questão emocional nossa, ou é puramente hormonal? Não é puramente hormonal. Eu costumo falar o seguinte, a libido no homem é um interruptor de luz, liga e desliga. E a libido masculina está muito ligada aos níveis de testosterona. Então, homens com níveis de testosterona baixos, eles tendem a ter uma libido ruim, né? Na mulher, a gente não vê isso. Eu costumo dizer que a mulher, nós somos, como diz a música, complicadas e perfeitinhas. Então, assim, na mulher, a libido é como se fosse um painel de avião. Então, mas é muito mais complexo do que a libido masculina, né? A gente, questão de estresse, questão de ansiedade, questão de estar preocupado com o filho, estar preocupado com o trabalho, estar cansada, várias coisas interferem. E isso a gente vê muito no consultório, por quê? O paciente chega com essa queixa de libido, e aí ela já fala assim, eu preciso fazer testosterona. Minha testosterona tá baixa. Uhum. Isso é muito comum. Minha testosterona tá baixa e eu preciso repor testosterona. E nem sempre a testosterona vai resolver. O hormônio, ele não é o santo milagreiro que vai resolver todos os seus problemas e trazer seu marido em 3 dias. Não, não é. Então, assim, a gente precisa, em alguns casos, sim, a gente usa, tá? Principalmente quando essa mulher tem uma queixa, que eu costumo falar que é uma preguiça de começar a namorar. Depois que começa, embala. Então, assim, muitas vezes a gente faz uma prova terapêutica, a gente faz uma reposição e vê se essa mulher melhora a libido, mas nem sempre melhora. Às vezes ela tá com problema no relacionamento, o casamento já não tá tão legal, o parceiro não é tão carinhoso. Então, assim, é o que eu falei, realmente a libido feminina, ela é um painel de avião, ela é muito mais complexa do que a libido masculina. Eu vou dar um recado aqui para vocês, homens, tá? Quando a gente fala assim, incomoda, dói, doutora Paula, porque infelizmente a gente perde a lubrificação natural, né? E realmente incomoda, a gente sente dor, e que vocês entendam que é uma transição e que tem, né, tem tratamento, tem remédio para isso. Deixa eu só complementar o que você estava falando. Em relação à dor e ressecamento vaginal, isso é muito comum nas mulheres pós-menopausa. Por quê? Com o declínio dos níveis de estradiol, a mulher que não faz reposição, né, cai muito os níveis de estradiol, essa mulher começa a ter atrofia do epitélio vaginal. Então, resseca. Então, dói quando essa mulher tenta ter uma relação, né? Então, assim, a reposição também é super importante nesse sentido. Não é só testosterona, mulheres. Tem muitas coisas atrás dessa falta de libido, tá? Como você falou, né? Principalmente eu acho também, Paulo, que uma coisa que aconteceu comigo, e eu falo que eu comecei a me enxergar de novo como uma mulher que a gente perde, né? Quando a gente sempre acha que assim, menopausa aos 50 anos, 50 a mais, passou a minha fase, eu não tenho mais o poder de sedução, e já não sou mais mulher. E eu acho que é uma reconexão, principalmente com quem a gente é, né? Por isso que eu falo tanto dessa importância. Até uma vez eu falo assim, Fátima, mas feminino. Eu falei, gente, não é identidade de gênero, é você olhar para você, olhar para dentro de você e saber que ainda tem uma mulher pulsante aqui. E a gente precisa entender que isso é normal. Doutora Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre vê, tem chip, tem creme transdérmico, tem filme, tem comprimido, tem uma série de coisas, né? E o que é bom, o que é melhor, né, para a reposição? É o chip, é o creme, é o comprimido, faz efeito, é tudo igual, não é? Não é tudo igual. E aí vai entrar aquele famoso depende. Depende de quem, depende para quem, tá? A gente, por exemplo, hoje em dia a reposição hormonal de estradiol, né, dos estrogênios,
ela é muito feita por via creme transdérmico, ela pode ser feita via implante. Quando indicar via implante? Ou quando a paciente tem uma predileção, porque aquela paciente que esquece, não está a fim de passar o creme todo dia, ou uma paciente que tem filhos ou animais em casa, porque existe esse risco de contaminação cruzada por contato. Mentira, doutora Paula, sim. Verdade, meu Deus. Sim. Dona Kiara, que me perdoe, estou arrasada, gente, não imaginava, sério. A gente tem relatos, inclusive, de pacientes, de crianças com puberdade precoce, porque a mãe passava e abraçava. E tinha... Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu faço, se o meu paciente está repondo por creme transdérmico, eu faço todas essas orientações. Ele tem que tomar cuidado. Então, depende para quem. Meu Deus, olha, gente, que... Estou passada, porque olha a informação que a gente precisa ter quando é uma especialista, né? Quando não é alguém da internet. Porque é a primeira vez, eu te confesso, doutora Paula, que é a primeira vez que eu estou escutando isso, que o que a gente passa na pele, mesmo que seja interno de coxa, que o cachorro não tenha contato... Não, se tiver contato com o local que você passou. Gente, quem tem bichinho em casa... Vamos ver aqui, né? A doutora Paula está dando uma aula para todas nós. Né? Então, assim, para essas pacientes, às vezes o implante pode ser bastante interessante, né? Porque você diminui esse risco. Diminui não, você, né, não tem esse risco de contaminação cruzada. Então, pode ser interessante. Dependendo do hormônio, a gente tem vias de predileção. Por exemplo, progesterona. Os estudos mostram que progesterona tem que ser feita ou por via oral ou por via vaginal para conseguir fazer proteção de endométrio contra câncer de endométrio. Então, por exemplo, progesterona transdérmica, mais de 30% das mulheres não conseguem garantir a proteção de endométrio contra o câncer de endométrio. Então, assim, progesterona, normalmente via oral ou via vaginal. Então, depende do hormônio, depende do paciente, depende. Essa questão do comprimido, né? No caso da progesterona, tem hora certa para tomar? É à noite, é de dia, é de manhã, é qualquer horário, a hora que eu lembrei, é tipo anticoncepcional, né? O certo é a gente ter o horário. Mas, esqueci, aí você toma, né? Ou então, esqueci ontem, você toma 2. É aquelas loucuras que todas nós mulheres fazemos, infelizmente, doutora Paula. Tem horário certo para poder tomar ou não? Então, tem horários mais indicados. Por exemplo, a progesterona via oral, ela tem um benefício fantástico de melhora de sono. Então, normalmente, essas mulheres têm uma queixa de piora de qualidade de sono, né? Então, é interessante que a gente faça essa progesterona via oral, por exemplo, à noite, antes de dormir. É bem interessante. Mas se eu esquecer, eu posso tomar 2 no outro dia seguinte? Não vai fazer mal, mas o ideal é você tomar à noite. Olha aqui, né? Eu já estou me condenando, gente. Doutora Paula depois vai puxar a minha orelha. A questão do hormônio ainda, da gente estar falando de hormônio. Vamos voltar lá na testosterona. Não é repondo a testosterona, no caso, que a gente volta a ter esse desejo sexual. E aí, novamente, doutora Paula, é via transdérmica, é injeção, tem alguns médicos, inclusive, que fazem o uso de testosterona masculina, injetando via intramuscular na mulher, e a gente começa a ter uma série de alterações, né, de aumento de clitóris, pelos indesejáveis. Eu falei, gente, tem que crescer o pelo, que é uma coisa que também acontece, doutora Paula, o cabelo, nessa época de menopausa, ele começa a ficar mais fraco, ficar mais ressecado. A testosterona é indicada, assim, para poder recuperar o desejo sexual de nós mulheres na menopausa? Então, como eu falei, em alguns casos sim, principalmente nessas mulheres que têm uma preguiça para iniciar, né? A indicação oficial para a reposição de testosterona é a mulher que tem transtorno do desejo sexual hipoativo. E aí você tem lá alguns critérios para ver se essa mulher se enquadra nesse tipo de transtorno, para você fazer um teste terapêutico com reposição de testosterona. Repôs, a mulher melhorou? Vamos manter. Repôs e a mulher não melhorou? O problema não está aí. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse transtorno, que também é a primeira vez que eu escuto falar nisso. Olha, gente, nós somos mulheres, realmente somos uma caixinha de surpresa. Vocês estão achando que é fácil ser adolescente? Não, gente. Vamos ser mulheres 50+, 48+, na menopausa, para você ver
que é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Que transtorno é esse, doutora Paula? Na verdade, ele tem alguns critérios, tá? Eu, sinceramente, não vou lembrar todos os critérios de cabeça, mas, assim, tem alguns critérios relacionados a mulher, por exemplo, não ter pensamentos sexuais ao longo do dia. Virou uma ameba, como eu falava, né? Virei uma ameba, um ser assexuado. Não reage a estímulos quando o marido, o namorado, o parceiro, enfim, estimula, ela não se excita, tem uma dificuldade para se excitar. Então, a gente tem ali alguns critérios. E aí, nesses casos, a gente pode fazer o uso, sim, da testosterona. Ela pode ser por via transdérmica ou também pela via de implantes. São os que normalmente eu uso, tá? Existe aí testosterona via oral, mas não é uma via que eu gosto. Para testosterona, não. Para aquela mulher que ainda está na dúvida, doutora Paula, por exemplo, de fazer a reposição hormonal, porque fala que dá câncer e o fígado, principalmente como você falou sobre a progesterona, que é via comprimido, que dá câncer no fígado. Tem sempre alguém, né, que vai falar, olha, dá câncer, cuidado. Não sabe nem os benefícios que tem para nós mulheres de resgate de autoestima, de autoconfiança, né, da mulher que ainda temos pulsante. Tem relação? Então, na verdade, a coisa da reposição hormonal ficou extremamente marginalizada mesmo, né, por causa de um estudo, que foi o estudo WHI, que foi na década de 80, que ele utilizava como reposição hormonal um estrógeno equino conjugado. Era uma urina de égua prenha, junto com uma progestina. Foi feito por via oral e o desfecho não foi bom. Então, a partir dali, as pessoas interromperam o estudo, não finalizaram o estudo, e a partir dali isso ficou assim, tabu total, ninguém falava, não, reposição hormonal dá câncer. Só que a reposição hormonal que a gente faz hoje é completamente diferente do que a gente fazia na década de 80, né? Não são mais hormônios sintéticos, né? Eu sempre, pelo menos, tento usar hormônios isomoleculares, que é o que eu te falei. Eu tô tentando devolver para essa mulher o hormônio que ela parou de produzir, com a mesma estrutura molecular, tá? Que não era o que era feito antigamente. E aí a via de administração também vai interferir no desfecho, né? Então, assim, via oral não é uma via interessante, exceto quando é progesterona. Não é uma via interessante, por exemplo, para estradiol ou para testosterona, não é uma via que deve ser de predileção. Certo. Também tem a questão, né? A gente tem algumas, ainda já se fazem alguns testes, né, de DNA para saber, com crianças, com células-tronco, para saber, né, se você tem alguma predisposição genética. Não sei se esses exames já chegaram aqui no Brasil. Mas eu vou te interromper para te falar uma coisa. Você sabia que mesmo mulheres que têm alterações e mutações genéticas que predisponham, por exemplo, a câncer de mama. Então, vamos supor, sua avó teve câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama, você fez um teste genético e você tem o gene. Você não teve câncer de mama, mas você tem o gene. Os estudos têm demonstrado que a reposição, ela não aumenta o risco de você ter esse câncer de mama. Se você tiver, é porque geneticamente você já estava predisposta. E não aumenta o risco. Então é um mito, né? É um mito. Porque muitas mulheres têm medo de fazer, mas a minha mãe teve câncer, eu vou também ter e eu não posso fazer. E muitos médicos têm essa conduta, porque não estudam ou porque não se atualizam. Assim, em relação a isso, eu acho que é o mito mais comum, né? Sim. Eu tenho história de câncer de mama na minha família, então eu não posso fazer reposição. O paciente já chega falando, eu não posso. Não é uma contraindicação, tá? Isso não é uma contraindicação. A contraindicação é se você teve um câncer de mama. Se a sua tia, sua avó, sua prima, isso não é uma contraindicação. Óbvio que a gente vai olhar diversos outros fatores, mas assim, a princípio não é uma contraindicação. A contraindicação é se você tiver uma história de câncer de mama. Nossa, a gente viu quanto o assunto, doutora Paula, realmente é maravilhosa, é especialista em nós mulheres. Doutora Paula, eu queria te fazer uma pergunta. Digamos que uma mulher, né, 50 a mais, nos seus 57, 58, 60 anos,
escutou aqui o nosso encontro, o nosso chá da rainha, esse nosso bate-papo, e ela nunca fez reposição hormonal na vida por medos, por uma série de situações, e ela escutando, ela quer fazer agora, quer iniciar. Existe, para essa mulher que nunca fez nada, existe benefício de fazer tardiamente? Então, existe uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade para reposição hormonal, né? O momento ideal de você iniciar a reposição não é nem pós-menopausa. Já é nesse período de transição de perimenopausa, onde a mulher já começa a ter os primeiros sintomas. Se essa mulher ali, nesse momento, antes mesmo da menopausa de fato se instalar, ela começar a fazer reposição, essa mulher vai colher os melhores benefícios que tem da reposição. Só que vamos supor que essa mulher não fazia acompanhamento antes, não iniciou a reposição hormonal dela nesse período perimenopausa e entrou na menopausa. E aí entrou na menopausa já tem 5 anos. Ela pode fazer reposição? Pode, mas isso tem um período. O período que a gente indica, né, para fazer reposição é até 10 anos após a menopausa, até 10 anos após a data da sua última menstruação. Então, por exemplo, aquela mulher, já tem 15, 20 anos que eu entrei na menopausa e não fiz. Quero fazer agora. Posso fazer? Não é indicado. Óbvio que a gente vai avaliar caso a caso, tá? Mas de forma geral, que a gente está falando aqui de forma geral, não é indicado. Após 10 anos de menopausa, não é indicado essa mulher iniciar uma reposição. Isso não quer dizer que, se ela começou a reposição ali 5 anos após a menopausa, que ela tenha que parar. Não. Ela vai continuar, eu costumo falar assim, desde que os benefícios estejam superando os riscos. Então, por isso é super importante o acompanhamento. A mulher que faz reposição, ela precisa ir no médico regularmente, fazer os exames dela de imagem regularmente, para a gente todo ano avaliar se os benefícios continuam sendo maiores do que os riscos para essa mulher. Se os benefícios forem maiores do que os riscos, essa mulher vai fazer a reposição, eu costumo falar, até a tampa do caixão fechar. Então, assim, não tem data limite para fazer a reposição. Bom, mas tem data limite para iniciar. Tem. Gente, é um assunto vasto. Doutora Paula, assim, é expert, né? É uma mulher, né, linda, maravilhosa. Eu falei que teríamos aqui um time de peso. Queria muito te agradecer, doutora Paula, pela sua presença. Obrigada a você, né, pelo por esse convite. momento tão importante para mim, que a gente possa fazer muitos mais encontros. Eu queria que você deixasse a sua palavra final também e onde as pessoas podem te encontrar, né, gente? Porque já viram, né? Mulher maravilhosa, a gente tem que saber onde encontra. O recado que eu queria deixar é para as mulheres: se deem de presente uma avaliação, sabe? A mulher que está na fase de transição, a mulher que já está aí na fase de menopausa, vocês merecem ser avaliadas, vocês merecem esse autocuidado, porque, é como eu falei aqui, a menopausa, ela indica o fim da fase reprodutiva da mulher, mas não deve ser o fim da fase produtiva dessa mulher. Então, assim, amem-se e cuidem-se. Obrigada, gente. Eu quero encerrar aqui esse nosso encontro, já agradecer a doutora Paula. E é o que eu falo, gente, isso é reconexão com o seu feminino. Algumas pessoas falam assim, é feminino, ser mulher, ser feminina, acham que é uma identidade de gênero, mas não tem nada com ser mulher ou ser homem. Deixem de ser guerreiras, a gente precisa se olhar, se reconectar, se amar e se cuidar. Foi o recado que a doutora Paula deixou aqui e eu quero frisar isso para vocês. Muito obrigada, gente. Até o próximo encontro. Tchau, obrigada. Bom, doutora Paula, para a gente terminar, vamos fazer um bate-volta? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. É bem desse jeito. Um hobby. Esquiar. Uma coisa que você detesta, você odeia. Falsidade. Também. Uma dica de saúde.
Pratique atividade física. Qual atividade física? Eu sou fã de musculação, acho que é sensacional para a mulher manter massa muscular. O que é ser mulher para você? Acho que mulher é resiliência, mulher é força. O que não pode faltar no seu dia a dia? Atividade física. Reposição hormonal ou atividade física? Os dois, não dá para escolher. Uma mulher que te inspira? Minha mãe. Obrigada, doutora Obrigada, Paula. Obrigada. Vamos ótimo, tomar amei. o nosso chá? Aproveitar aqui, né, todas essas delícias. Eu sei, doutora Paula não vai comer doce. Depois, se ela comer, eu falo. O doce não vou comer, mas o chazinho eu vou tomar. Tá, eu queria aproveitar, gente, para agradecer Tânia Bulhões, que é uma parceira, uma marca parceira que tem aqui, que abrilhantando esse nosso momento Chá da Rainha, todas as porcelanas, Lindíssimo. Paula, né, todos, as xícaras, as velas, tudo foi da Tânia Bulhões. Muito obrigada, né, por essa parceria tão importante nesse nosso momento Chá da Rainha.